Esse cara aí dispensa apresentações e os seus carros também. Agora, esse aqui talvez você não conheça e é provável que os seus carros também não. Picapes e SUVs elétricas que estão batendo de frente com a Tesla e já chamou fortemente a atenção do mercado automotivo e de investidores. E isso porque, simplesmente com apenas uma proposta, a Rivian foi capaz de passar em valor de mercado a GM e a Ford. E pasmem, ela conseguiu essa façanha sem sequer ter vendido um único carro ainda. A Tesla é a maior protagonista na entrega de veículos elétricos no mundo, e até agora parece que haviam poucos concorrentes que estivessem de fato à sua altura, até a chegada da Rivian. Mas apesar de ter chamado a atenção de muitos investidores, ela não impressionou Elon Musk, e em uma entrevista, o CEO da sua maior concorrente disse que ela estava caminhando para o buraco, mesmo com a Ford tendo investido 500 milhões de dólares nessa empresa e deixando ainda uma proposta de investir no futuro 11 bilhões de dólares na Rivian. Mas quem é a Rivian e como ela se tornou em tão pouco tempo essa gigante? E será que de fato ela ameaça a Tesla? Fica comigo aqui, que é isso e muito mais que eu te conto agora. Assim como toda boa startup americana, a Rivian também nasceu em uma garagem, com seu fundador e CEO, Robert Scaringe, que desde criança foi apaixonado por carros, tendo um dos seus primeiros trabalhos ainda quando adolescente, ele ajudava o seu vizinho a dar pequenas manutenções em carros. No entanto, Scaringe tinha também uma outra paixão. Ele adorava caminhar por horas pelo campo e apreciar a natureza, e desde muito novo ele entendia que o meio ambiente tinha que ser preservado. E seguindo sua grande paixão, Scaringe se formou em engenharia mecânica em uma das faculdades mais prestigiadas do mundo, o MIT, e em sua tese de doutorado, ele uniu suas duas grandes paixões e apresentou seu grande plano de negócio, construir uma montadora de automóveis. Só que ele não aceitava fazer uma montadora de automóveis convencional, e sim uma montadora de automóveis elétricos. Assim, ele estaria contribuindo com o meio ambiente, diminuindo as emissões de carbono no mundo e produzindo seus próprios veículos, uma união mais que perfeita para Scaringe. E foi no MIT que ele conheceu um grupo de amigos que também adoravam carros e acreditavam que poderiam fazer algo que mudasse o mundo, sem falar que, assim como Scaringe, seus amigos também já tinham trabalhado com carros antes, e foi na garagem de Scaringe que nasceu a chamada inicialmente Mainstream Motors. Sua nova empresa contou com pequenos investidores, incluindo seu pai, que hipotecou sua casa acreditando no projeto do filho. E em pouco tempo, a Mainstream passou a se chamar a Vera Motors, e finalmente, em 2011, ela chegou no que conhecemos hoje, a Rivian, e o seu primeiro modelo apresentado foi bem diferente do que a empresa produz atualmente. Ele era um modelo esportivo, compacto e era híbrido, e o seu criativo nome foi batizado de A Coisa Azul, o que mais tarde virou o R1. E apesar dos esforços de Scaringe e de toda a sua equipe, o R1 não foi para frente, mesmo com o investimento arrojado de um brasileiro que acreditou no R1. E cheio de dúvidas e porquês, Scaringe se perguntava como criaria algo que impactasse de fato o mercado. E observando suas concorrentes, ele percebeu uma lacuna que seria ideal para ele entrar e fazer a sua história. Enquanto a Tesla e as outras montadoras focavam em produzir elétricos de luxo e sedãs, Scaringe viu que uma das maiores paixões dos americanos estava sendo deixada para trás: os SUVs e as picapes, veículos altos, robustos e que fosse apropriado para o campo e para a cidade. Pronto, Scaringe acabava de conseguir o que buscava. Ele chamou a atenção do mercado e os investidores se animaram com a nova ideia. E foi a partir daí que a Rivian conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma fábrica antiga da Mitsubishi e se aprofundar em seu projeto, aumentando o número de funcionários e tendo agora o seu próprio centro de fabricações, onde ela começaria a produzir os seus veículos. E isso tudo permitiu que ela em pouco tempo pudesse apresentar as suas revoluções ao mercado. O R1T e o R1S, que foram apresentados no Salão do Automóvel em Los Angeles em 2018, veículos que além de beleza, têm capacidades impressionantes que eu te conto agora.
Além da capacidade de acelerar até 100 km por hora em apenas 3 segundos, que isso por si só já é fantástico, as especificações da picape também incluem passar por um terreno com até 1 metro de água e subir ladeiras de até 45 graus de inclinação. E os mecanismos de suspensão a ar dos seus carros são independentes, o que permite ao motorista elevar ou abaixar o chassi em até 15 centímetros, dependendo do lugar onde ele queira passar. E o R1 tem 4 motores, um em cima de cada roda, e as rodas também podem ser controladas de forma independentes, e de acordo com a empresa, os modelos mais sofisticados terão uma autonomia de mais de 500 km. E os seus carros possuem 3 configurações, capaz de rebocar 14, 20 ou 25 metros cúbicos de carga, mostrando que além de beleza, o R1 tem muita força. E a Rivian também possui um sistema de inteligência artificial como um diferencial para os seus carros, onde eles são equipados com uma tecnologia de direção sem as mãos no volante. E esse sistema, que ela chama de Drive+, lembra muito o autopiloto da Tesla, que até chegou a acusar a Rivian de roubo de segredos industriais após ela ter contratado alguns ex-empregados da Tesla. E as surpresas da Rivian não vieram só em seus veículos, mas veio também na sua performance quando ela entrou na Bolsa de Valores. A empresa teve as suas ações precificadas acima do esperado por analistas que estimavam em $78 por ação. No entanto, no primeiro dia em que as 135 milhões de ações começaram a ser negociadas, o seu valor terminou em mais de $106, ou seja, 37% acima do que os analistas previam, e no fechamento do dia ela teve uma alta de 29%, o que deu a ela uma valorização estrondosa. E esse aumento expressivo deu ao Rivian em poucos dias $86 bilhões em valor de mercado. Isso é mais do que a General Motors e a Ford, cujo valor de mercado é de um pouco mais de $80 bilhões. E ainda temos que lembrar que a Rivian também arrecadou em seu IPO cerca de $12 bilhões para impulsionar os seus projetos, e esse foi o maior valor arrecadado por uma empresa norte-americana desde que o Facebook faturou $16 bilhões em 2012. E o seu IPO foi tão expressivo porque coincidiu também com a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e com o noticiário impactado pelo tema, os sentidos das pessoas estavam aguçados para aceitar melhor qualquer iniciativa pró-meio ambiente. E nessa conferência, as montadoras de carros e os governos anunciaram uma série de medidas concretas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E a empresa de picapes e SUVs elétricas explodiu no mercado de ações, acertando o timing perfeito. E tudo isso sem ela sequer ter entregado um único carro ainda. A Rivian precisa produzir bem mais de 1 milhão de veículos até 2030 para justificar sua rica avaliação, visto que a Tesla, que iniciou sua produção em 2008, entregou pouco menos de 500 mil carros até o fim de 2020. E dentre muitos investidores, Jeff Bezos é um dos que também acredita na empresa. Inclusive, ele já havia investido $700 milhões na companhia, e o aporte aconteceu em fevereiro de 2019, em troca de 20% do capital da Rivian. E para ajudar nas mais de 10 bilhões de entregas realizadas por ano em todo o mundo, a Amazon encomendou 100 mil vans elétricas para serviços de entrega nos Estados Unidos até 2030, e muitas dessas vans já circulam por lá. Os SUVs com capacidade off-road da Rivian já ganharam diversos prêmios e os seus clientes os adoram, e sua produção segue aumentando, embora mais lentamente do que os investidores gostariam, devido à pandemia que atrasou praticamente todo tipo de serviço no mundo inteiro. E esses atrasos, infelizmente para a Rivian, abriu espaço para as concorrentes entrarem também nessa lacuna, como fez a Ford com a F-150 elétrica e a GM com o seu GMC Hummer. Mas ainda assim, os veículos da Rivian ocupam nichos industriais bastante únicos. O R1T, por exemplo, não é comercializado como uma picape de trabalho como a F-150 da Ford. O R1T tem mais uma pegada de acampamento do que uma picape de trabalho. Já o R1S vai na direção oposta. É um SUV com capacidade off-road,
com ênfase na capacidade de transporte de carga. E focar no mercado de picapes e SUVs premium nos Estados Unidos foi inteligente, porém, prosseguir essa estratégia não será tão simples. A empresa terá que continuar lutando com uma série de mitos, como por exemplo, de que uma caminhonete não pode ser elétrica, de que um carro elétrico não pode ser off-road, que ele não aguenta sujeira e que ele não consegue rebocar, e que compradores de picapes não se preocupam em ter um carro que seja amigo do meio ambiente. Todas essas afirmações são, de acordo com Scaringe, fundamentalmente erradas e, segundo ele, a eletrificação e tecnologia podem criar uma picape incrivelmente capaz e divertida de dirigir. Agora, mesmo com os 12 bilhões de dólares levantados no IPO e mais de 5 bilhões obtidos com investimentos privados, os gastos não deixam de ser um fator de preocupação. E isso porque a Rivian queimou mais de 2 bilhões de dólares desde o início de 2020 e quase 1 bilhão foi só no primeiro semestre desse ano. E há também a questão da confiança no produto. Só daqui a alguns anos, quando houver um número mais significativo de pessoas usando seus carros e forem feitos testes comparativos, é que se poderá saber o quanto os elétricos estarão aptos a tomar o mercado de carros grandes. E o próprio Elon Musk desejou no Twitter sucesso ao Rivian, mas afirmou que o verdadeiro teste da empresa seria atingir uma produção em escala e chegar a um fluxo de caixa positivo. E se ele não desse uma alfinetada na Rivian, ele não seria Elon Musk. Então ele lembrou que houve centenas de startups automobilísticas, tanto elétricas quanto de combustão, e só a Tesla é a única montadora a atingir um alto volume de produção e um fluxo de caixa positivo nos últimos 100 anos. E já o investidor Michael Burry, que ficou famoso por ter previsto a crise financeira de 2008, respondeu também lá no Twitter que o verdadeiro teste da Rivian seria atingir um alto volume de produção e um fluxo de caixa positivo e acrescentou, sem os massivos subsídios do governo pago por cidadãos que não possuem os seus carros. E será que essa foi uma indireta para Tesla? Bom, apesar dos veículos da Rivian serem algo que inovou no setor, eles têm muito trabalho pela frente e tem que ficar de olho na concorrência que já vai se mexendo e tem uma capacidade de produção maior que a da Rivian e clientes que já são apaixonados por suas marcas. Agora, mesmo a Rivian sendo concorrente da Tesla, pode-se dizer que ela é mais um complemento para o setor do que uma empresa que irá bater de frente. Afinal, os seus carros vão abrangindo outros públicos. Mas e aí, o que você achou da Rivian? Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre o futuro dessa empresa. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses outros vídeos que eu preparei especialmente para você. Em um deles, eu te conto como a Volkswagen contou uma grande mentira para os seus clientes e isso custou mais de 30 bilhões de dólares em seus cofres. E no outro vídeo, eu te conto como um homem foi capaz de enganar muitas empresas e investidores experientes com apenas uma proposta de construir um caminhão movido a hidrogênio. Agora é com você. Escolhe um desses dois vídeos aí e nós nos encontramos lá em poucos segundos para eu te contar tudo com maiores detalhes. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.